Estamos felizes porque hoje é um dia especial. Comemoramos o Dia das Mães e eu quero já me reportar a todas vocês e dizer que vocês recebam o nosso carinho, o nosso abraço e as nossas orações. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de compartilhar com vocês a história, ou parte da história, de uma mãe que nos serve de exemplo para nós cumprirmos a nossa missão nessa vida. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, com toda a igreja, com todos os ouvintes, em especial para você que é mãe, não é isso? Os motivos que nos tornam claros, pelos quais Deus escolheu esta família, esta mulher, para dar à luz ao Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós prestarmos atenção, o anjo apareceu para Maria e lhe deu uma boa notícia. O anjo falou que ela seria mãe, chamou ela de agraciada, falou que o fruto do seu ventre era um fruto abençoado e que ela daria luz ao Salvador, e que ele teria um reino eterno, ele herdaria o reino de seu ascendente Davi. E aqui eu quero externar para vocês a minha admiração por esta mulher, chamada Maria. Nós evangélicos nos preocupamos às vezes muito em não idolatrarmos, não é isso? Nenhum tipo de santo, nenhum tipo de pessoa. E nós sabemos que nós temos os nossos irmãos que são católicos e eles têm como hábito, não é isso? É um costume deles, é uma praxe e é uma fé que deve ser respeitada. Eles não idolatram necessariamente aquela imagem, mas aquela imagem faz com que eles se reportem a uma pessoa que teve um papel importante nas suas vidas. No entanto, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos dar a Deus a honra que a ninguém. E a idolatria é um pecado e entristece o Espírito Santo de Deus. No entanto, nós evangélicos, às vezes nos preocupamos tanto em não idolatrar imagens. E a idolatria não está necessariamente na imagem, não está necessariamente na pessoa. A idolatria está dentro de nós e deve ser combatida. De maneira que nós não idolatramos uma imagem, mas acontece muito dentro das igrejas evangélicas de nós idolatrarmos pessoas.
pastores são idolatrados, líderes são idolatrados, e é pecado do mesmo jeito. O único que é digno de honra e de glória é o nosso Deus. Mas eu quero ressaltar a minha admiração e o exemplo que essa mulher deu para todos nós. Principalmente, ela nos ensinou em como ser mãe. Na verdade, quando nós estudamos a história de Maria, nós entendemos a concepção de ser mãe de uma maneira diferente, que às vezes dentro das nossas igrejas ou nos grupos evangélicos, ou até mesmo no seio da nossa família, nós temos um entendimento distorcido. Porque o que é mais comum no Dia das Mães, e você vai entender o que eu estou falando, quando os pastores ou os líderes oram pelas mães, geralmente tem uma irmã que ainda não é mãe, mas que deseja ser mãe, e por um motivo social, ou por um motivo de saúde, ou simplesmente porque não chegou a hora, ela ainda não foi mãe, e ela fica entristecida. E o dia do culto das mães, para algumas mulheres, é um dos piores cultos da sua vida, porque não é um culto que lhe reporta para um momento de alegria, mas lhe traz à tona uma tristeza. Quantas mulheres que desejam ser mãe ainda não foram mãe, e você pode estar nessa situação. Você que está ouvindo essa palavra, pode ser que você não goste do Dia das Mães por muitos motivos, entre os quais o fato de você ainda não ter dado à luz. Outro motivo pode ser porque você te faz lembrar da sua mãe que já partiu, ou a sua mãe que está distante, ou uma mãe que você não teve a oportunidade de conhecer. Mas quando nós estudamos a história de Maria, nós entendemos com mais profundidade, né, a missão de ser mãe, porque mãe, acima de privilégio, é uma missão. O anjo, quando chegou para Maria, e ele falou o seguinte com ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Aquela mulher não entendeu do que se tratava, e ela perguntou para o anjo, ela ficou pensando o que seria aquela saudação, e o anjo então começou a lhe explicar que ela daria luz a um filho, e esse filho herdaria o trono de Davi, ela daria luz a um rei. E ela então questionou: como pode ser isso? Eu não conheço homem, eu ainda sou virgem. E aquele anjo, ele traz um dos maiores mistérios que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Você que é mãe precisa entender isso, para o bem dos seus filhos. O anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por que o anjo falou isso, irmãos? Se nós lermos a história dessa mulher, subsequente a esta passagem, nós vamos entender que a vida dela não foi fácil. Muitos momentos da sua vida com Jesus a Bíblia não relata, mas ela amamentou Jesus, ela cuidou de Jesus, e ela sabia que o seu filho Jesus tinha uma missão. E aí vai o primeiro ensinamento que nós temos que ter nessa noite: não prepara o seu filho para ser mais um, não prepara o seu filho para o mundo, prepara o seu filho para uma missão que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Creia que o fruto do teu ventre não é fruto de um acaso. Por mais que às vezes o seu filho tenha sido rejeitado pelo pai, tenha sido rejeitado pelos avós, tenha sido rejeitado pelos seus pais, ou até mesmo rejeitado por você, a partir desta mensagem você tem um entendimento que ser mãe, mais do que um privilégio, é uma missão. Que missão é essa? É preparar o fruto do seu ventre para que ele desempenhe a sua missão. E se ele desempenhar a sua missão de maneira bem sucedida, a sua missão, mãe, estará bem cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. E se envolve muitas coisas. O anjo não chegou para Maria e falou: olha, mulher, você vai ver o seu filho sofrer, o seu filho vai ser odiado, seu filho vai ser apedrejado, seu filho vai ser chicoteado, vai tomar chibatada nas costas, teu filho vai ter que fugir de uma cidade para outra para não ser morto, seu filho vai ser humilhado perante o Sinédrio, seu filho vai ser humilhado perante o César, seu filho vai ser humilhado perante
os sacerdotes, perante os soldados da guarda pretoriana. O anjo não falou nada disso. Ele falou o seguinte: bendita é vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E quando ela questionou como que aquilo aconteceria, aí o anjo falou o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ora, meus irmãos, e principalmente minhas irmãs, mães, ouvintes da palavra de Deus, o anjo não preparou ela para gerar. O anjo não preparou ela para dar à luz, porque gerar no ventre e dar luz, por mais doloroso que seja, é a parte mais fácil. Eu sei que o organismo da mulher se modifica, a mulher engorda, ela fica inchada, a pele estica, e se não tomar cuidado vem estria, e às vezes a mulher engorda e não emagrece mais, ou com muita dificuldade, e fica difícil de andar, e o seu apetite não é o mesmo, não tem posição para dormir, e tem que dormir de lado, e falta respiração, e às vezes o marido não compreende, e as pessoas não compreendem, e às vezes até grávida tem que fazer o trabalho de casa, tem que trabalhar na empresa. Nós sabemos da dificuldade que é, porque eu sou pai. E eu acompanhei o processo gestacional da minha esposa. Mas eu tenho certeza de uma coisa: por mais que não pareça, essa ainda é a parte mais fácil. Dar à luz é um processo natural do organismo da mulher. E se tiver dificuldade, existem os médicos para ajudar. Mas a missão de mãe começa principalmente no momento que ela começa a preparar o seu filho para cumprir a sua missão na terra. Então, se nós tínhamos um entendimento de que só é mãe aquela pessoa que dá luz, esse entendimento não existe mais. O Espírito Santo não cobriu Maria simplesmente para que ela... Nós vemos Maria como, digamos assim, uma primeira barriga de aluguel, porque ela não teve contato sexual com José. E Jesus não foi fruto da fecundação de um espermatozoide por um óvulo, foi fruto de um milagre que os estudiosos chamam de mistério da encarnação, ou mistério da piedade. E é um mistério. Por que é um mistério? Porque nós não conseguimos entender como que aconteceu, mas nós sabemos que aconteceu, porque nós cremos na palavra de Deus. O fato é que ser mãe não é necessariamente dar à luz. Você sabe que existem mães que dão à luz, após 9 meses de gestação, pega o seu filho e joga numa vala, joga numa privada e dá descarga, coloca no local para adoção, sacrifica os seus filhos na feitiçaria, doam seus filhos sem saber qual é a intenção daquela pessoa que está recebendo a doação, se é para tráfico de órgãos, ou se é para abuso de crianças. Então, a mãe não tem a missão de simplesmente colocar no mundo, não, é muito mais do que isso. A mãe ela tem a missão de conduzir aquela criança, de preparar aquela criança para quando ela se tornar uma pessoa adulta, cumprir bem a sua missão de vida. E quando Deus ele vê que uma criança que foi colocada no mundo não tem pela sua mãe de sangue, a consanguínea, a responsabilidade de prepará-lo, Deus ele estabelece aquelas mães que não geraram, mas que cuidam. Então você, mulher, que não engravidou, que não colocou ninguém no mundo, mas você consegue enxergar uma criança. Você consegue enxergar o sofrimento dela de uma maneira que às vezes a mãe dela não enxerga. E você consegue abraçar aquela criança. E você consegue dar amor àquela criança. E você ora por ela. E você se preocupa com o futuro dela. Você é tão mãe quanto aquela que colocou no mundo. Então, para você, o meu feliz Dia das Mães. Eu não tenho um chapéu, mas se eu tivesse, eu tiraria para você. Porque amar aquela pessoa que nós colocamos no mundo é fácil. Mas amar uma pessoa que não nasceu de dentro de você, esse amor não parte de você. Esse amor parte do Espírito Santo de Deus.
louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E eu fico me perguntando, por que foi necessário que o Espírito Santo enchesse Maria, simplesmente para ela engravidar? Não. Mas se nós acompanharmos a sua vida terrena, ela só conseguiu passar por aquilo e cumprir bem o seu papel de mãe, porque Deus foi com ela, porque ela amou Jesus, desde quando ele nasceu no estábulo, até o momento que ele foi crucificado, e ela ficou ao lado do seu filho, vendo seu filho morrer, ela não abandonou seu filho. Eu não sei se ela sabia, se ela tinha a dimensão do bem que o seu filho estava fazendo para a humanidade, quando estava assumindo o nosso lugar. A cruz de Cristo era a nossa cruz. Mas ela só poderia passar por aquilo se fosse cheia do Espírito Santo de Deus. De maneira que eu quero refletir com você, e junto com os parabéns que eu estou te dando, pedir você também para refletir comigo no seguinte ensinamento. Nos dias atuais, na maneira que se encontra o mundo, esse mundo do cão, esse mundo difícil, que a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, não é isso? Se você, mãe, não for cheia do Espírito Santo de Deus, pode ser que você não aguente passar por algumas coisas que serão necessárias você passar. E se você, mãe, já não está aguentando, se você está falando, essa palavra chegou tarde, porque eu estou passando por uma situação que eu não aguento mais, e eu estou a ponto de desistir do meu filho, e eu estou a ponto de desistir até mesmo da minha vida, deixa Deus cobrir você com o Espírito Santo, deixa Deus encher você com o Espírito Santo, e você vai enxergar seu filho com outros olhos, você não vai desistir dele. Por que você não vai desistir dele? Porque você vai entender que ser mãe é mais do que um privilégio. Ser mãe é uma responsabilidade. Ser mãe é uma missão. Eu quero trazer à memória, logo no final desse capítulo, quando Maria visita a Isabel, porque o anjo falou, olha, sua prima Isabel está grávida de 6 meses. E ela vai ter um filho na sua velhice. E ela era estéril, porque para Deus nada é impossível. E Maria, ela vai confirmar aquilo que o anjo lhe falou. E quando ela vai e chega na casa de Isabel, diz a palavra de Deus, no final do capítulo 1 de Lucas, que quando Maria entra e saúda a sua prima Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, que era nada menos do que João, aquele que haveria de preceder o caminho do Senhor Jesus, João aquele que batizaria, João o Batista, João que batizava. Aquela criança foi cheia do Espírito Santo e começou a saltar dentro da sua barriga. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e falou para Maria, bendita é vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, as mesmas palavras que o anjo usou, Isabel usou, e Maria teve aquilo como uma confirmação. E quando Maria teve a confirmação de que aquilo que Deus falara por intermédio do anjo, que aquilo era de Deus, ela também foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E ela fez uma das orações mais belas que nós vivenciamos na palavra de Deus. Uma das orações mais belas. Ela disse o seguinte: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E essa passagem foi transformada num hino muito bonito, que diz mais ou menos assim: minha alma te engrandece, ó Senhor, meu espírito se alegra em Deus, por mais difícil que seja a tua missão, se alegra no Senhor. O Senhor alegra a sua alma, mãe. O Senhor alegra a sua alma, mãe.
O Senhor te ajuda na sua missão. Deus é contigo. Aceite a parceria de Deus nessa missão de ser mãe. É difícil, porque quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. A Bíblia diz, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que o amor é sofredor. A gente ama, a gente sofre. E quanto mais você ama seu filho, mais você vai sofrer quando ele tomar um tombo e ralar o joelho. Mas esse tombo é dos males o menor, porque ele vai tomar tombo na vida também. Você tem que preparar ele para, após cair, ele se levantar, sacudir a poeira e entender, porque ele aprendeu com você: eu tenho uma missão nesse mundo, eu vou cumprir a minha missão com a ajuda de Deus. E você e eu só somos capazes de fazer isso se nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Maria começou a ver a dor do seu filho, ela viu o filho sofrendo, mas ela sabia que aquilo era necessário. E ela, que estava cheia do Espírito Santo, conseguiu superar situações que hoje muitas mulheres não conseguem superar. Muitas mulheres se estressam com facilidade. Muitas mulheres desistem de dizer não para o seu filho, porque é mais fácil dizer sim. É difícil ensinar, é difícil educar, é difícil corrigir, porque a gente se aborrece. É mais fácil fazer o que quer, deixar fazer o que quer, é mais fácil presentear, é mais fácil transferir o problema para outro, colocar a responsabilidade no marido, o marido colocar a responsabilidade na esposa. Isso é muito mais fácil. Mas ser mãe nos dias de hoje é muito difícil, e por ser difícil, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. E quando Maria indagou como haveria de ser aquilo, e o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você pode também se questionar: mas como que eu vou conseguir? O meu filho não me ouve, ele me dá trabalho, a minha filha, eu falo para um lado, ela vai para o outro. Mas ouça o que o anjo disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso também foi transformado num hino que diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, às vezes nós pedimos que o Espírito Santo nos encha, mas o Espírito Santo não nos enche para nós ficarmos cheios. O Espírito Santo nos enche para nos capacitar a desempenhar algo que Deus colocou nas nossas mãos. E você, mãe, Deus entregou uma responsabilidade na sua mão. Você que é uma mãe que não pariu, que não deu à luz, mas você entende que tem uma missão com essa criança, com essa adolescente. Você que é líder de criança, você que é líder de jovens, você que é professora lá na escola. Deus te deu uma missão maternal, e você precisa do Espírito Santo de Deus para cumprir essa missão. Não importa a dificuldade que você está tendo, não desista, crê em Deus. Eu quero trazer na memória, já para encerrar a nossa mensagem, nesse dia tão especial. É um dia especial porque você é especial, a mamãe é especial. A Bíblia fala de uma mulher chamada Rispa. É Rispa o nome dela. Então a Bíblia fala que Saul fez algumas coisas que não eram para fazer, entristeceu o Senhor, e houve digamos assim, causou inimizade. E aquilo, quando desobedecemos a Deus, nós temos consequências de pestilências no meio do povo. É assim, quando o líder não vigia, o povo perece. E Saul, ele descumpriu uma aliança que ele tinha feito. E por ele ter descumprido aquela aliança, o mal veio sobre Israel. De maneira que Saul já não existia mais, já tinha morrido, e Davi, conversando com aqueles inimigos, cuja aliança tinha sido quebrada pela parte de Israel, eles falaram: olha, a aliança foi quebrada, então faz o seguinte, me traga tantos homens lá da casa de Saul para que o enforquemos, para que eles sejam mortos.
E assim foi feito. Ocorre que pegaram filhos dessa mulher chamada Rispa, porque era da descendência de Saul. E a palavra de Deus diz que quando aquela mulher soube que seus filhos tinham sido mortos, eles morreram com morte de maldito. O que é uma morte de maldição? É uma morte de vergonha. A exemplo da morte do Senhor Jesus, é uma morte de constrangimento. Não basta a pessoa morrer, ela tem que sentir dor e tem que passar vergonha. Por isso que a Bíblia fala, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, não é isso? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a morte de cruz é uma morte extremamente constrangedora, é uma morte de maldição para a vida da pessoa. E até hoje, em algumas comunidades dominadas por facções criminosas, algumas pessoas que pisam na bola contra aquele grupo que atua naquele lugar, aquele grupo criminoso que atua naquele lugar, eles são mortos e ninguém pode tocar. São considerados amaldiçoados. Fica lá, para que o corpo apodreça em determinado local, não é isso? Ou seja, ele teria uma morte maldita, não teria o direito de ser sepultado. E assim aconteceu com os descendentes de Saul. Eles tinham que ter uma morte de maldição e não poderiam ser sepultados. Ninguém podia tocar neles. Espero que vocês entendam, porque quem tocasse neles estaria desobedecendo uma ordem do rei, que era uma morte de maldição. E Rispa, sabendo disso, ela falou o seguinte: eu não posso tocar no meu filho, mas eu posso impedir as bestas feras da noite, que são os lobos, os coiotes, os cachorros do mato, sim, as bestas, e as aves de rapina, de se alimentarem do corpo do meu filho. E a palavra de Deus diz que ela fez uma tenda, fez uma espécie de uma barraca, e ficou de dentro da barraca, vigiando o corpo dos seus filhos. E não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias. Foi até o período da cega, até o período da colheita. Ela ficou por muito tempo. E as pessoas levavam alimentos para ela, e ela estava ali fazendo vigília, porque ela colocou o seguinte no meu coração: eu não preparei o meu filho para isso. Os meus meninos não eram para estar aqui. Eles já estão mortos. Mas eu não desisto do corpo deles. Preste atenção no que essa mulher fez. Ela protegeu o corpo do seu filho, que foi se decompondo com o tempo. Mas ela não permitiu que animais tocassem no corpo. Toda vez que chegava um animal, ela enxotava aquele animal. E ela montou uma prontidão em frente ao corpo do seu filho. Porque ela disse o seguinte: meu filho não vai ser, o corpo do meu filho não vai ser amaldiçoado. Ele vai ser absorvido pela terra, mas não vai ser comido por bicho. Não vai ser comido por animais. Vocês entendem isso? Quando Davi soube da atitude daquela mulher, mandou chamá-la, pegou o resto mortais dos corpos que ela tomava conta e fez um sepultamento digno e honrou grandemente aquela mulher. E nós temos em Rispa um exemplo de mãe. Ora, se Rispa não desistiu do corpo do seu filho que estava morto, por que você, mãe, que está ouvindo essa palavra, está desistindo do seu filho enquanto ele ainda está vivo? Medita nessa palavra. Tem jeito. Deus te capacita. Deus te capacita a exercer a sua autoridade de mãe, de maneira a influenciá-lo a sobreviver nesse mundo e a vencer as dificuldades da vida. Não se lembre de que Maria, para acompanhar Jesus durante seu ministério e levá-lo até o momento da cruz, onde Jesus olha para João e fala: homem, eis aí tua mãe. E olha para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. O Senhor Jesus, ele não deixou a sua mãe sem ninguém que cuidasse dela. Mas ele entendeu o seguinte: minha mãe cumpriu a missão dela, e eu também estou cumprindo a minha. Maria teve um papel importante no cumprimento da missão de Jesus.
E por que ela teve essa capacidade? Porque ela foi cheia do Espírito Santo. E a minha oração para você, mãe, que gerou no seu ventre uma criança, e que está com a responsabilidade de educá-lo, para que ele cumpra a missão que Deus tem na vida dele. A minha palavra para você, mãe que não gerou, mas que Deus lhe deu uma responsabilidade de cuidar, uma responsabilidade de fazer aquilo que está em falta na vida daquela criança. Você pode fazer isso com seu neto, você pode fazer isso com seu vizinho, você pode fazer isso com uma criança na igreja. Mãe do coração, para você em especial, o meu feliz Dia das Mães. E principalmente, busque ser cheia do Espírito Santo e ajude essa criança a fazer a diferença e a glorificar o nome do Senhor nesse mundo, que a palavra de Deus diz que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Feliz Dia das Mães. Senhor, entrega essas mães nas tuas mãos, cada uma delas. A mãe que gerou e a mãe que não gerou. A mãe que está com teu filho perto, a mãe que está com seu filho longe. A mãe de sangue e a mãe de coração. A mãe que cuida dos filhos dos outros lá na escola. A mãe que cuida dos filhos das outras pessoas lá na igreja. A mãe que trabalha no orfanato. A mãe que trabalha de uma criança que está lá no hospital. Deus, em nome de Jesus, enche essa mulher com teu Espírito e faça entender que ser mãe é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E que por ser grande a responsabilidade, Senhor, que ela possa ajudar o seu filho a cumprir a sua missão, a missão que o Senhor estabeleceu para essa criança. E eu te peço em nome de Jesus, que isso alegre o coração dessa mãe, para que ela cumpra esse papel com alegria do Espírito Santo de Deus. Eu te exalto, eu te glorifico nesta noite, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, Jesus, graças a Deus. Todos colocam a mão no seu coração, receba a bênção do Senhor para a sua vida, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Os que creem, digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu espírito se alegra em Deus, meu salvador.